que o Gustavo falou, né? A gente olhar para a Biólogos como uma instituição com uma irmã mais velha, não só porque eles também lidam com esse diálogo de ciência e religião, mas porque eles enfrentam dilemas parecidos com o que a gente enfrenta. É claro, tem diferenças abismais entre os nossos países, mas também tem uma diversidade de semelhanças, né? Então é uma categoria da sabedoria a gente aprender com os mais velhos. Tu quer que eu traduza isso ou tu vai? No, Não, okay. He's saying it's great to be able to learn with your experiences because it's a way of knowledge to to learn from older and even if we are in different contexts, there's a lot in common that we can learn with people that have experienced this for a little longer. Mm-hmm. So, yeah. And I want to learn from you folks too. Eu quero aprender com vocês também, ela está dizendo. Yeah. Muito bom. Sorelli, por favor, sua próxima pergunta. Sorelli, next question. Eu gostaria ainda de seguir na linha dos 2 livros. So I'd like to follow along the 2 books idea. Oh, yeah. Acredito que a nossa audiência gostaria de conhecer a sua opinião sobre alguns aspectos nesse sentido. I think our audience would be interested to know your ideas about this conversation on the 2 books. Então, a Bíblia afirma que fomos criados à imagem de Deus, porém a ciência afirma que os seres humanos surgiram de um ancestral... Desculpa, Tiago, I'm sorry, Tiago. A Bíblia afirma que fomos criados à imagem de Deus. So the Bible says that we were made in the image of God. Porém, a ciência afirma que os seres humanos surgiram de um ancestral comum a todos os seres vivos. And science has been saying that humans share a common ancestor with all living creatures. Então, considerando a ideia dos 2 livros, o livro da natureza e o livro das escrituras, como é possível ou como você consegue conciliar essas 2 afirmativas? So, considering the 2 books approach, how can we deal with that? How can we reconcile these 2 statements? For you personally, how do you do that? I've been thinking about this for a long time. Esse é um assunto que eu tenho pensado há muito tempo. And Biologos addresses this in depth on our website. E o Biologos, essa é a praia do Biologos, é isso que a gente faz de forma bastante profunda no nosso site. Os recursos disponíveis no site estão ali para falar disso. So first I had to understand how strong the biology evidence was. My Christian... Yeah, go ahead. A primeira coisa era eu entender quão forte era a evidência científica para isso. Se tinha evidência mesmo e quão forte ela era. I grew up in a conservative Christian church that questioned evolution and said it was just atheistic speculation. Eu cresci numa igreja bastante conservadora e o que eu ouvi crescendo foi que evolução era uma especulação ateísta, que não tinha embasamento, que era pura especulação, coisa de ateu, inclusive. But then I met Christians who worked in evolutionary biology. Mas aí eu conheci cristãos que trabalhavam com biologia evolutiva. And they showed me that the evidence was very strong that, as you say, we can share a common ancestor with all creatures. E eles me mostraram que a evidência era bastante forte de que nós sim compartilhamos um ancestral comum com outras criaturas. So then I went to read more theology and learned more what theologians have said over centuries about the image of God. E aí eu fui conversar com teólogos para ver o que a teologia já disse ao longo de séculos sobre a questão, por exemplo, da imagem de Deus. This has been a big theological debate long before modern science. E a questão da imagem de Deus tem sido um debate teológico muito longo, muito antes da ciência moderna. So I learned there's different conceptions of what the image of God might be. Eu aprendi então, por exemplo, que existem várias concepções diferentes do que seria essa ideia de imagem de Deus, por exemplo. It could be our
capacities like language and reason. A imagem de Deus poderia ser as nossas capacidades, por exemplo, a razão, a linguagem. Or it could be our ability to relate to God. Outros já diziam então que poderia ser a nossa habilidade de nos relacionarmos com Deus. Or it could be what God calls us as human beings to do. Ou outros já disseram então que a imagem de Deus poderia ser o que Deus nos chama para fazer. Função. É uma questão funcional, né? A função. Yeah. So, and then I realized for each of those that could fit with God using this evolutionary process to create us. E aí eu descobri que para cada uma dessas, isso poderia se encaixar sim com um Deus que nos criou, sim, por um processo evolutivo. If it's our capacities, God still created us and he gave us the capacities of reason and language. Então, se a imagem de Deus for essa questão das capacidades, sim, isso Deus, como nosso Criador, nos deu ao longo do processo evolutivo essas capacidades de fazer essas coisas. And if it's our relationship with God, well, that's beyond the realm of science, and it's God speaking to us and us speaking back to God. It doesn't Sim. matter where our physical origins. E se é, por exemplo, a nossa capacidade de nos relacionarmos com Deus, isso vai além do que a ciência poderia dizer. Então, isso Deus nos concedeu essa capacidade, e aí a questão das origens nem interessaria como que foram as nossas origens, porque é uma capacidade dada por Deus, aí independe das origens. Né? Okay. And the same thing, if it's our calling of what God calls human beings to do, that also can fit with God using evolution to create us. E se a imagem de Deus for essa questão vocacional, esse nosso chamado funcional de fazer alguma coisa, isso também, não, a questão da nossa origem, se for evolutiva ou não, também se torna meio que irrelevante.